E se o gladiador mais famoso de Roma nunca tivesse existido? É possível transformar vilões históricos em monstros ainda maiores? A espada de Hollywood é mais afiada do que a verdade? Entre fatos e ficção, até onde podemos ir por uma boa história? O que acontece quando o entretenimento mata a verdade histórica? Sobre o filme Gladiador e alguns erros históricos, vamos ver tudo isso e muito mais aqui na Nômade Filmes. Hollywood adora transformar fatos históricos em algo espetacular, mas muitas vezes a precisão histórica é sacrificada em prol do drama e da emoção. Gladiador, filme lançado no ano 2000 e que foi dirigido por Ridley Scott, é um épico que marcou uma geração, mas é também um exemplo claro de como a licença poética pode distorcer a realidade. Embora tenha vencido 5 Oscars e encantado milhões de pessoas, o filme está repleto de imprecisões que deixam historiadores perplexos. Não se engane, a história é boa pra caramba. Um general traído que se torna escravo e depois que virou um bravo gladiador, que em busca de vingança contra o imperador, que destruiu sua vida, percorre a história desse épico. Mas para criar esse drama emocionante, os roteiristas optaram por ignorar ou alterar vários fatos históricos. Commodus foi remodelado para se encaixar na narrativa dramática do filme. Mas será que ele era tão cruel e desequilibrado quanto mostrado em Gladiador? Na realidade, Commodus não matou seu pai, Marco Aurélio, como o filme sugere. Marco Aurélio morreu de causas naturais em 180 d.C., e Commodus assumiu o trono de forma legítima. Embora seu governo tenha sido marcado por excessos e incompetência, ele governou por 12 anos, o que é considerável para um imperador considerado incapaz. A ideia de que ele assassinou o pai foi uma invenção do roteiro para intensificar o conflito entre ele e Maximus. Outro ponto interessante é a relação entre Commodus e sua irmã, Lucila. No filme, ele é retratado como obcecado por ela, sugerindo um comportamento incestuoso. Na história real, não há evidências concretas desse tipo de relação. Lucila foi uma figura política importante e chegou a conspirar contra o irmão, mas sua dinâmica era mais uma disputa de poder do que um drama pessoal. Além disso, Commodus era de fato um homem excêntrico. Ele se via como um novo Hércules e participava de lutas no Coliseu, mas essas batalhas eram mais teatrais do que reais. Gladiadores eram pagos para perder, garantindo sua vitória e reforçando sua imagem pública. Aqui vai uma curiosidade intrigante para fechar esse primeiro erro histórico. Commodus realmente lutava como gladiador, mas isso era mais uma excentricidade do que um reflexo de sua crueldade. Ele usava esses jogos para consolidar sua imagem como um semideus, algo que irritava profundamente o Senado romano. Agora pense em heróis fictícios que marcaram a história do cinema. William Wallace em Coração Valente é um bom exemplo. Esses personagens são criados para preencher lacunas e aumentar o apelo da narrativa. Em Gladiador, Maximus é um desses exemplos. Uma figura fictícia que não encontra par na história real. Os romanos tinham generais e gladiadores, mas raramente um homem ocupava ambos os papéis. Maximus foi uma invenção necessária para ligar a trama e dar ao público um protagonista heróico. Isso levanta uma pergunta importante. É possível contar uma história histórica sem precisar criar personagens ficcionais? A história real oferece exemplos de homens que se rebelaram contra o império, como Espartaco, que liderou uma revolta de escravos. Mas Maximus combina vários arquétipos em um só: o general traído, o gladiador vingativo e o herói sacrificial. Essa fusão é poderosa no cinema, mas também uma grande distorção. No filme, Maximus é retratado como um homem leal a Marco Aurélio e ao ideal republicano. Ele sonha com uma Roma justa, mas essa é uma visão anacrônica. A República Romana havia terminado muito antes do reinado de Marco Aurélio, e não havia um movimento significativo para restaurá-la. Maximus representa algo maior do que a história. Ele simboliza coragem, sacrifício e o desejo de justiça. Mas, ao mesmo tempo, sua inexistência nos faz questionar a relação entre arte e realidade. Ele é um mito moderno, criado para inspirar, mas não para educar. Imagine o Coliseu, um ícone da Roma antiga, com multidões gritando enquanto gladiadores lutam até a morte. Essa é a imagem perpetuada por filmes como Gladiador, mas a realidade era um pouco diferente. No mundo real, os combates de gladiadores nem sempre terminavam em sangue. Muitos eram simulações ou competições que enfatizavam a habilidade em vez da brutalidade. Além disso,
Os espetáculos incluíam elementos culturais como música e teatro, algo que Gladiador ignora completamente. Gladiadores famosos eram tratados como celebridades e muitas vezes poupados da morte para lutar novamente. O próprio Coliseu é mostrado como um local de extrema grandiosidade no filme, mas algumas cenas são exageradas. Por exemplo, a arena nunca foi coberta por toldos tão complexos como os retratados. Essa liberdade criativa adiciona drama, mas também cria uma visão equivocada da história. Outro detalhe importante é o uso de animais selvagens nas batalhas. Embora tigres e leões fossem usados ocasionalmente, seu uso era raro e caríssimo. O filme exagera a frequência dessas interações para aumentar a tensão. Mas é importante lembrar que a maioria dos espetáculos envolvia gladiadores humanos ou execuções públicas. As execuções de prisioneiros e os confrontos com animais eram eventos separados dos combates de gladiadores. O filme mistura essas práticas, criando uma visão sensacionalista dos jogos romanos. O filme retrata Marco Aurélio como um imperador idealista, quase utópico, que sonha em devolver o poder ao Senado e restaurar a República Romana. Essa visão é inspiradora, mas não tem base na realidade histórica. Marco Aurélio era um estoico dedicado, mas também um imperador pragmático que entendia a necessidade de um governo centralizado para manter o vasto império unido. Na prática, a República já havia desaparecido há séculos e não havia uma demanda significativa para seu retorno. O Senado desempenhava um papel simbólico e administrativo, mas o poder real estava nas mãos do imperador. Retratar Marco Aurélio como um defensor da República foi uma escolha narrativa para criar um contraste dramático entre ele e Commodus, mas é um anacronismo histórico. Lucila, irmã de Commodus, é mostrada como uma figura central e poderosa no filme. Embora as mulheres da elite romana tivessem influência em questões familiares e algumas vezes políticas, o grau de poder mostrado no filme é exagerado. Lucila é retratada como uma peça-chave na resistência a Commodus, mas na realidade, suas ações eram limitadas pelas normas sociais e culturais da época. Apesar disso, Lucila conspirou contra Commodus, o que levou ao seu exílio e eventual execução. Sua história real já é fascinante por si só, mas o filme optou por dramatizá-la ainda mais, transformando-a em uma heroína que luta diretamente contra seu irmão. A verdadeira força das mulheres romanas estava em sua habilidade de influenciar os homens ao seu redor, mas o filme escolheu um caminho mais fantasioso para aumentar o drama. Gladiador é uma obra-prima cinematográfica, mas também é um exemplo de como a história pode ser remodelada para atender às demandas do entretenimento. Commodus, Maximus, o Coliseu, Marco Aurélio e Lucila são retratados de maneiras que distorcem a verdade. Talvez seja exatamente isso que faz de Gladiador um filme tão inesquecível. Ele nos lembra que a verdade histórica nem sempre é tão importante quanto a história que queremos acreditar.